E olha só, não poderia ser diferente, né? Acho que o nosso programa aqui vem numa toada já há alguns meses de tentar expor as entranhas ali apodrecidas do mundo do crime e parece que chegamos a uma espécie de ápice no caso bizarro que aconteceu no aeroporto de Guarulhos no final da semana passada, que segue dando o que falar. E no mundo do crime todo mundo sabe, né, que X9 não tem vez. Então, sem mais delongas aqui, vamos começar falando sobre como andam as investigações sobre a morte do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, o delator do PCC que foi assassinado de forma, assim, com uma crueza absurda numa ação ousada, para também dizer o mínimo, no aeroporto de Guarulhos. A facção oferecia 3 milhões de reais pela cabeça dele. É por aí, David de Tasso. Muito bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Pois é, a polícia está investigando algumas linhas de investigação. Conversei com algumas pessoas no entorno desse tema, que agora, inclusive, vai ser investigado tanto pela Polícia Federal, como também pelo departamento específico aqui da Polícia Civil de São Paulo. Mas fato é que, em meio a todo esse contexto, o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio Novaes, de 41 anos, que nada tinha a ver com a história, acabou morto lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Também tem essa questão das joias que estavam com o empresário, joias essas avaliadas em R$1 milhão que ele trouxe de Maceió para São Paulo e depois acabou sendo morto, além dessa bonificação oferecida pelo PCC de algo em torno de R$3 milhões. Só que tem duas linhas de investigação nesse caso, porque além dele ser delator do PCC, ele também acabou delatando alguns policiais civis durante o curso das investigações. Policiais civis, segundo o que eu apurei, teria ali subtraído alguns relógios de marca dele e por conta disso também ele denunciou esses policiais. Então tem duas frentes de investigação e muito desdobramento no entorno desse tema que a gente vai seguir acompanhando. Não poderia deixar de já acionar aqui nosso querido delegado Paulo para tentar entender realmente a ousadia, o atrevimento, como é que o PCC se permite, né? Para dar um recado assim inequívoco para quem ousa subestimar a capacidade de violência que eles conseguem perpetrar aí e trazer o terror para o nosso dia a dia. Invadem ali o maior aeroporto do país, circulação absurda, num momento de rush, auge, e acaba ali, a sangue frio, eliminando esse sujeito. Uma testemunha dessa importância. Como é que você viu esse caso? E se você tem alguma informação de dentro aí para trazer para a gente? Olha, a facção PCC, você arrumar uma briga com essa facção é você ser sentenciado à morte, a não ser que você seja algum agente das forças de segurança. Eu só não entendo por que este indivíduo que fez essa delação não saiu do país, porque cedo ou tarde ele seria morto. Aliás, eu tenho informação que já tentaram matar ele no dia 25 de dezembro. Um sniper, num prédio à frente do qual ele estava, fez um disparo, mas acabou não atingindo. O crime organizado não existe audiência de custódia, não existe conversa. Quando você rouba o crime organizado, não é 100 anos de perdão, não. Ladrão que rouba ladrão não é 100 anos de perdão, não. Você é sentenciado à morte. E foi o que aconteceu. A hora que o crime percebeu onde ele estaria, foram até lá e fizeram o serviço, né? Típicos de facção. Agora, essa história é toda muito, mas muito bizarra, né, Deise? Como é que o sujeito, testemunha, ainda sob escolta policial, é autorizado a atravessar o país e ir lá para o Nordeste cobrar algumas contas e voltar ainda com tantos artigos de luxo sob sua posse? E parece que é um roteiro bizarro que certamente tem caroço nesse angu. E a gente está escavando aqui para tentar entender quem é o culpado, quem é que delatou o delator, enfim. Qual é a sua expectativa? Essa história ela tem muitos pontos ainda que precisam ser identificados, né? Por exemplo, essa viagem dele, como que ele carrega R$1 milhão em itens de luxo, né? Isso mostra também, acho que um dos pontos importantes no meio disso tudo é como o narcotráfico está começando a se inserir no nosso cotidiano, né? Não é mais uma coisa distante. É no aeroporto, no maior aeroporto do país, você não tem segurança, o narcotráfico vai lá e mostra que é ele quem manda no país, né? Então, é uma história que eu acredito que seja uma representatividade muito honesta do que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Enfim, as matérias jornalísticas, conforme elas vêm sendo trazidas para nós, mais detalhes sendo revelados, Mano Ferreira dão a entender que ele foi cobrar umas contas de algum conhecido e volta ali socado com uma mala com joias que, se você somar tudo, chegava até R$1 milhão.
Desculpa, é muito suspeito isso. É muito dinheiro envolvido. A gente está falando de um negócio que se apoderou do Estado brasileiro. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. O Brasil já virou Colômbia, México, já somos dominados pelo crime organizado com tamanha ousadia que, veja só, o aeroporto de Guarulhos, o mais movimentado do país, completamente monitorado, as pessoas agiram com plena consciência de que teriam cada movimento filmado por câmeras. E mesmo assim a ousadia é tamanha que aplicam a execução a céu aberto, a olhos vistos, na frente de todos, com um sentimento profundo de que serão impunes. E sairão impunes porque controlam o Estado brasileiro. A realidade, infelizmente, que se coloca nos nossos olhos é essa. O Estado brasileiro se mostra incapaz de controlar o crime organizado. Quando eles desejam, eles ignoram completamente a lei e o Estado fica desmoralizado, de joelhos. É algo que precisa de toda a nossa atenção. Não podemos continuar ignorando. Até quando vamos seguir tapando o sol com a peneira, sem discutir uma mudança concreta do nosso aparato de sistema de justiça criminal para dar uma resposta efetiva ao crime organizado? Essa é a pergunta que todo cidadão brasileiro fica se fazendo. E fica, novamente, a gente fica refém daquele eterno jogo de um apontando para o outro as diferentes esferas, né, de autoridade. Claro que o Aeroporto Internacional de Guarulhos pertence ali a uma jurisdição federal, logo o governo federal teria maior culpa, talvez, por essa falha de segurança atroz. E é difícil, né, David? Porque o aeroporto talvez seja um dos poucos lugares que nos restou onde a gente realmente abaixa a guarda e acha que a gente está plenamente sob segurança, o PCC deixando claro que não é bem assim. Sua expectativa olhando adiante, até no reforço de segurança da estrutura dos nossos aeroportos. Exatamente. Eu fico imaginando também como seria, às vezes, pior a situação se os seguranças do empresário, os policiais militares, né, que foram contratados por ele, se não tivesse tido aquela pane no carro, se eles realmente fossem até o aeroporto, fizessem a escolta do empresário, a troca de tiros com mais vítimas que poderia ter acontecido em relação a isso. Porque o crime organizado, ele não pensa, ele só pensa no alvo. E aí, diante de uma situação de troca de tiros, a gente viu o motorista de aplicativo que nada tinha a ver com a história, acabou morrendo, e outras pessoas também poderiam ter perdido a vida por conta dessa situação. Então, realmente, o Estado brasileiro precisa agir para que a gente não veja com tanta frequência situações como essa. Agora, algumas perguntas dentre as muitas que seguem aí pererecando no ar e a gente aqui atônito em busca dessas respostas, né, Paulo? Primeiro, quem vazou o roteiro da viagem? Segundo, quem é que informou o horário de chegada ali do momento do desembarque? E terceiro também, dentre tantas outras, quem ajudou a facilitar essa execução? Porque ali deveria ser uma área quase que impenetrável que qualquer ousadia de qualquer facção criminosa jamais poderia ter acesso, né? Exatamente, Marinho. Tudo precisa ser investigado, inclusive a pane que deu ali nos seguranças, no carro dos seguranças, né? Por que não estavam junto com essa vítima? Onde eles estavam? Se realmente aconteceu? Tudo isso vai ser investigado. Agora, o que a Deise falou é a mais pura verdade. Já o Mano também já é um estado dominado pelo narcotráfico. A gente vê no Rio de Janeiro, tem locais que a polícia literalmente não entra. Eu tenho informações de um sargento da Polícia Militar, que hoje é deputado federal, o Sargento Portugal. Ele me relatou, me mostrou vídeos que a polícia lá para entrar em determinados locais tem que pedir autorização para o tráfico. Passa numa barreira, como se fosse uma blitz policial. O traficante olha para ver se são os mesmos integrantes, os mesmos policiais, e aí permite a entrada da viatura até a base. E quando esse policial, por exemplo, quer fazer uma refeição numa padaria, ele tem que pedir permissão para ir até a padaria. Isso é a falência total do Estado. Mais um personagem involuntário nessa trama absurda aqui, né? Foi o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes, de 41 anos, que absolutamente nada tinha a ver com a história e acabou morto no aeroporto de Guarulhos. Joias de R$1 milhão, né, de reais que estavam com o corretor de imóveis foram apreendidas e o crime organizado oferecendo cerca de R$3 milhões pela morte dele. E a gente vê um coitado de um motorista de aplicativo tendo a vida ceifada nesse contexto. Deise? Marinho, eu acho que o recado ele foi muito claro do PCC,
porque foi no aeroporto, né, que a gente, como tu bem falou, a gente entende que vai ter o maior esquema de segurança, pelo menos um dos maiores esquemas de segurança do país, mas eu acho que o propósito foi justamente esse, para dizer, olha, não interessa onde vocês estejam, quem estiver contra o PCC, a gente vai lá e provoca e mostra que a gente manda em todos os setores, né? Eu acho que foi um recado muito claro. Às vezes eu fico pensando se não foi até de propósito no aeroporto para mostrar que não existe lugar no Brasil onde a segurança seja completa ou seja 100%, né? Então eu acredito que foi intencional esse ataque, vamos chamar assim, no aeroporto, né? E aí a gente teve 3 vítimas aí que não tinham nada a ver, né? E é isso aí. É realmente difícil a gente tentar processar tudo que está rolando, né? Todos os fatores aí nessa trama louca, né? A gente quer trazer você, David de Tarso, também, especialmente sobre o motorista de aplicativo, que, enfim, mais uma vítima involuntária do terror que a gente fica refém nesse nosso país. O que você achou? 3 filhos, né? Ele deixou, arrimo de família, a mulher não sabe mais o que vai fazer para sustentar a família, porque ele que garantiu o sustento e acabou perdendo a vida por conta dessa situação. Mas a gente vai agora trazer também para a nossa conversa, Marinho, uma pessoa muito importante que eu gostaria que você anunciasse. Nesse embalo que eu já anuncio aqui, no nosso estúdio, a partir de agora, vamos conversar com o Dr. Ivelson Salotto, ele que é ex-advogado do empresário que foi morto, que inclusive não concordou com a delação premiada que ele foi lá e colaborou, né? Doutor Ivelson, obrigado demais pela presença aqui no Morning Show. Bom dia a todos e aos presentes, né? Uma satisfação estar aqui presente e poder esclarecer. Eu que desde o início da prisão de Vinícius participei de toda a situação, de toda a investigação. Então, eu realmente tenho a minha convicção formada a esse caso. E você se desvencilhou desse caso, assim, o divisor de águas, a gota d'água foi essa, dele decidir participar da colaboração premiada. Quer ver, assim, quando o Vinícius foi preso, eu como advogado, eu utilizo que eu sou o primeiro juiz. Sou o primeiro juiz. Se o cliente não me convencer, eu realmente tenho a prerrogativa de aceitar a defesa dele ou não. No caso do Vinícius, eu estive lá tão logo ele foi preso, né, acompanhei o caso desde o início, e eu sempre comecei a me convencer de que ele era realmente inocente do homicídio, né? Só para a gente explicar, toda a colaboração começou porque ele estava sendo investigado quanto a 2 mortes, o Cara Preta e o Django. Foram executados em 2022 no bairro Tatuapé, e depois disso, né, que o Vinícius Britska começou a ser investigado. E aí entrou a questão da delação premiada junto ao Ministério Público, né, doutor? Sim, não, na realidade é o seguinte, tudo começou com uma ligação anônima imputando a ele o crime de mando dos 2 homicídios, né? Isso daí, a gente sabe como que funciona a polícia. Eu trabalho como polícia há mais de 30 anos, sei perfeitamente, advogo para muitos policiais. E o que acontece? Ligaram porque o Vinícius demonstrava realmente uma capacidade financeira muito grande, né? Ele seria um bode expiatório para interesses escusos a princípio. Só que a coisa foi tomando um vulto que ficou insustentável. Então, o que acontece? Chegou um dado momento que nós ficamos em tiros cruzados entre os criminosos, né, que eles se intitulam Comando Vermelho, que a minha concepção é outra disso, acho que é uma grife aí que se utiliza e que, na realidade, não passa de grupos isolados, porque, no fundo, tudo é questão econômica. Então, o que ocorre? Ficamos em fogos cruzados, eu, inclusive, sendo ameaçado para sair do caso por diversas vezes, né? Mas qual que era o envolvimento dele, especificamente, com o envolvimento PCC? dele, como é que eu costumo dizer, ele não se envolveu no crime, o crime que envolveu ele. Ele era um jovem empresário, muito aguerrido, muito inteligente, muito esperto. E o que acontece? Ele vivia de vender imóveis de luxo no Tatuapé. Tanto que ele vem de classe média, a família dele tinha uma empresa de ferros e aços inoxidáveis, o pai adoeceu, ele assumiu, depois fechou, ele foi ganhar dinheiro como corretor. E ele tinha um desempenho tão bom, que ele assumiu o cargo de gerência comercial e depois até de diretoria comercial dessa construtora no Tatuapé.
Então, o que acontece? Como todo jovem, quer ganhar dinheiro para quando chegar aos 50 anos estar aposentado. Essa é a cabeça da grande maioria. E o Vinícius, com toda a performance dele, era isso. O que acontece? Ele era um intermediador. Nunca circulou pelas mãos dele nenhum dinheiro. Mas ele indicava imóveis que o PCC podia comprar para lavar dinheiro. Ele tinha uma carteira. Quando ele alçou o voo solo, que ele conheceu, ele ganhou mais dinheiro na pandemia. Ele abriu a imobiliária dele. Tinha mais de 1.000 clientes cadastrados, né? Entre esses clientes cadastrados, ele tinha, por exemplo, empresários, dono de hospital, dono de fábrica de vidro. Então, ele tinha empresários de grande potencial. Ele ganhava, cada apartamento que ele vendia, ele ganhava de 600 a 1 milhão e pouco de comissão. E ele era um cara que não perdia negócio. Tanto que isso que ele foi lá para receber dívida, apesar que eu já tenho informações que vai dar uma reviravolta no caso, a partir de hoje já vou começar a trabalhar nessa questão, porque eu tenho um dever quanto à memória dele, né? Eu tenho esse dever de memória porque eu tenho a convicção de que realmente o crime cooptou ele, no sentido do envolvimento dele. Então, ele não... O que seria lavar dinheiro? Se a gente for levar ao pé da letra lavar dinheiro, não sobra um aqui no Brasil. Porque alguém, alguma vez na vida, já vendeu um imóvel abaixo do valor para economizar tributos. Isso é praxe de mercado. Ele tinha dinheiro, pelo que o senhor fala. Por que ele não saiu do país sabendo que ele estava sendo ameaçado por uma facção que tem todo esse poder aí de caçar e matar os seus desafetos? E o senhor, uma pergunta diretamente para o senhor também, o senhor não temia pela própria vida, já que o senhor foi coagido algumas vezes a sair do caso? Então, vamos lá. A pergunta é uma pergunta-chave, né? Na realidade, é o seguinte, o Vinícius nunca pensou em sair, e veja só, se dizem que ele tinha esse dinheiro, né, mais de 100 milhões de dólares, né, que eles dizem num pendrive em criptomoeda. Isso é um absurdo. Quem fala isso não tem a menor noção do que é 100 milhões de dólares em dinheiro. Então, isso era um absurdo. Se ele tivesse esse dinheiro e se ele tivesse realmente, qualquer um de nós aqui estaríamos correndo fora do país, evidente. O Vinícius não tinha o porquê temer. Ele não tinha por que temer. Primeiro porque ele não tinha esse pendrive que criaram essa motivação para ele nesses 100 milhões de dólares. Ele estava sendo ameaçado. Quem entregou o passaporte dele, eu nunca me esqueço, que quando ele estava preso, eu fui até o promotor de justiça, do Fábio Tosta, porque ele tinha liberado uma pessoa que, na minha opinião, na minha convicção, vai dar a reviravolta, vai apontar para ele. E eu fiquei muito, assim, decepcionado. E fui até o Ministério Público querendo os mesmos benefícios que foi dado a essa pessoa. O que aconteceu? A partir dali, eu fui tendo muita conversa com esse promotor de justiça, que sempre me atendeu, tudo mais, levava documentos, porque a gente queria contribuir para a investigação. Nós queríamos contribuir para a investigação. Infelizmente, nunca recebemos eco. E eu ofereci, está em petição nos autos, eu ofereci o passaporte do Vinícius. Fui eu que ofereci. Depois vem aí um delegado que tinha saído do homicídios, que tem vários homicídios, estão todos interligados. Galo Cego, Soldado Vanderlei, que é o caso Farani, do Django, o Cabelo Duro. Todos esses homicídios estão um interligados ao outro. É briga entre eles. E o que aconteceu? Certamente o Anselmo tinha algumas propriedades. O Vinícius sabia em nome de quem estavam essas propriedades. Por quê? O cliente, quando chegava perto dele, falou: olha, eu tenho 5 milhões, eu tenho 2 milhões aqui e a propriedade é 7. Eu quero pagar por fora. Ele levava para a construtora. Se a construtora aceitasse, né? Então, a construtora quer receber o dinheiro. Então, eu não entendo por quê que a construtora, ninguém da construtora foi indiciada a lavar dinheiro e nem quem comprava. O Vinícius foi o único indiciado, quando por ele não transitou. Mas respondendo novamente a tua pergunta, de fato, o Vinícius não temia. Fui eu que ofereci o passaporte. Inclusive no DEIC, quando pediram, e o Fábio Tosta, que é o promotor lá do homicídios,
Nem pediu passaporte. Aí, quando veio, o diretor do DEIC pediu passaporte, eu fui entregar espontaneamente o passaporte para ele. E, evidentemente, eu não fugi porque já disseram, né, que para exercer a advocacia, você tem que ter, no mínimo, não ter medo. Se você tiver medo, você não vai exercer a advocacia. Mas, doutor, eu gostaria também de... Se você me permite aqui, doutor, só trazer mais uma reflexão, porque o Instituto da Colaboração Premiada, nome técnico, certo? Ou da delação premiada, que entrou no jargão do povo brasileiro desde a época da Lava Jato, está há muito tempo e em várias frentes completamente avacalhado, sinceramente. E a gente vê que talvez esse tenha sido, essa perspectiva de colaboração, que foi o que fez você tirar o pé do acelerador e evitar ir adiante nesse caso. Explica um pouco esse ponto central aqui pra gente, na sua avaliação. E o David complementando. Não, só complementando, o que mudou a chave? Por que ele realmente resolveu fazer a delação, mesmo diante da indicação do senhor para que não fizesse? Tá, vamos lá. O Vinícius estava sob forte pressão, e não era por menos. Nunca tinha sido preso, nunca tinha entrado numa delegacia, e estava sendo ameaçado. E aí, a gente recebendo tiro de todo lado, tiro da polícia, inclusive tiro de polícia do lado da banda podre, né? De elementos que integram, quer dizer, não são policiais, são bandidos travestidos em policiais, que a pena deveria ser muito mais dura para eles. O que ocorre? Eu fui o que procurou o GAECO. Por quê? Socorro. Então, eu fui o primeiro que mandou um e-mail para o GAECO. Eu conheci o doutor Lincoln já de uma passagem anterior, né? Eu sei que ele é uma pessoa proba. E mandei para lá, ele vem todas as quintas, salvo o melhor juízo, e ele marcou comigo, eu fui para o GAECO com o Vinícius. E estavam trabalhando comigo, nessa altura do campeonato, mais 2 advogados de escritórios independentes. Por quê? Porque dentro desse terrorismo todo, a família achava, porque eu conheço o delegado que o prendeu, uma pessoa íntegra, e achava que, de uma certa forma, eu queria proteger o delegado. E, na realidade, não era isso. Eu tenho que proteger meu cliente. Mas a família, sabe, eles nunca confessaram isso, muito embora eu tenha provocado. Aí entrou o doutor Flauzino, que sempre demonstrou comigo uma parceria muito boa, e realmente eu fazia peça, colocava o nome de todos eles. Depois entrou o doutor Zaccarelli, que também fazia peça, no começo estava muito bem. Até um dia que surgiu, ele pôs um sobrinho dele lá, também advogado, recém-formado, e que começou a desandar o caso. Bom, quando fui na delação premiada, e foi lá no Lincoln, eu imaginava que alguém teria que socorrer. Porque já que o Ministério Público não dava atenção aos documentos que nós estávamos dando, você estava tendo o tiro que tinha de delegacia atrás, porque a verdade é o seguinte, o Vinícius, com aquela informação que foi dada, era a verdadeira mina de ouro. Sim. Então, eu recebia toda hora intimação, tudo que era delegacia, eu tinha que ir limpando a área, né? E restou um inquérito no 24DP, que também tem muito problema ali. Restou um inquérito que deu a origem na lavagem de dinheiro, e que eu já sabia que ia, logo no crime, que ia ter a lavagem de dinheiro. Por isso que eu falei, Vinícius, nós precisamos já tomar conta de um laudo pericial para compatibilizar a tua movimentação financeira com os teus ganhos, né? Com a origem dos teus ganhos. E nisso, certa vez, apresentou o doutor Zaccarelli, que teria um perito, foi assim que ele entrou, que teria um perito, era só para auxiliar na peritagem. Bom, aí teve o laboratório. Quando eu fui lá no GAECO, eles queriam que o Vinícius confessasse um crime. Eu falei, pera lá, eu não vou trazer nenhum cliente para fazer confissão. Isso é absurdo, os absurdos são advogado. O advogado pode levar o cliente dele para confessar. Porque se o advogado ele tem ciência que o cliente dele é culpado, ele vai para outro caminho. Então, aí eu tinha feito manifestação, tinha explicado para ele, e eles falaram assim, não, isso aqui é uma confissão, isso aqui não serve para proteger ele. Eu falei, se não serve, então não vai ter nada, não vai ter delação nenhuma. E o que ocorreu? E nisso, veio tocando, a gente veio fazendo as peças, o recurso, e aí, no final porque eu sabia também que o que teria sido oferecido para ele
não serviria de absolutamente nada para a defesa dele, ao contrário, a delação premiada dele serviria só para prejudicar a defesa, inclusive no homicídio, que a delação premiada era na lavagem de dinheiro, não abrangeria a parte do homicídio, e nisso o promotor, com essa delação, teria tudo realmente para ter uma disputa muito grande no homicídio. Infelizmente, quando eu soube que ele fez a delação, foi compulsando os autos da delação, que eu tocava até então dos dois. E aí que ocorreu? Eu vejo que teve um aditamento à denúncia. Um aditamento que me surpreendeu. Falei, é isso. Liguei para o Vinícius e falei, o que você fez? Para deixar muito claro aqui para a nossa audiência, doutor Ivelson, um aditamento nesse caso configura? Configura que tinha uma denúncia que estava bem suave na lavagem e o aditamento potencializava, alterava aquela primeira denúncia. Era uma alteração da primeira denúncia. A gente vai seguir aqui explorando todos os detalhes aí macabros dessa trama toda, tentar entender, chegar à verdade o mais rápido possível. A tua presença aqui nos ajuda nesse sentido. 10 horas e 27 minutos, a gente vai partindo para um rápido break para você que está nos escutando no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim. Nosso Morning Show a todo vapor aqui com o doutor Ivelson. A gente segue adiante. Voltando então, doutor, fica à vontade aqui, Deise e Paulo também, para fazer os questionamentos. Eu quero fazer uma pergunta. Né? Doutor, na verdade são duas. O senhor falou em relação à justificativa dos ganhos dele, né? Considerando que ele transportava um valor muito alto agora, o senhor poderia nos informar qual seria a origem desses bens? E o segundo ponto, o senhor está apontando algumas falhas nessa história toda. O senhor acredita que houve uma falha de segurança no aeroporto? Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que quem matou Vinícius foi a incompetência do Estado, né? Porque a partir do momento, mesmo sendo contra, porque eu já estou com 70 anos de idade e eu já vivi muitas fases nesse Estado, é por isso que tem uma avalanche de gente querendo, infelizmente, sair do país, porque não encontra esperança. Isso é a pior coisa de todas, quando você não tem esperança mais nas instituições. Então, o que ocorre? Ele e o Vinícius, é claro, eu depois que eu renunciei, logo que eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a renúncia e na renúncia deixar bem claro e bem destacado que eu renunciava por quebra de confiança e por falta de ética dos advogados que subscreveram a delação premiada. Isso está nos autos. Bom, a partir dali, desde então, não é que eu mantive, que eu cortei a minha relação com o Vinícius, não. Não cortei porque o Vinícius sempre teve um carinho comigo muito grande, me chamava que era o segundo pai dele, e eu considerava ele também muito. E aí o que ocorre? Ficou espaçado. Por quê? Eu não queria ficar ligando para ele, muito embora às vezes tivesse vontade, para não dar aquela conotação de recalque, aquela conotação que eu estava querendo me aproximar dele, porque eu nunca fiz isso, não era do meu perfil. Então, eu ligava para ele, a última vez que eu liguei para ele, porque eu tive uma informação de que ele teria uma reunião, e essa reunião era para ele não ir, que era uma armadilha. Então, eu liguei para ele, Vinícius, eu recebi uma ligação, que você tem agora uma reunião, você não deve ir, porque é uma armadilha. E ele falou, doutor, eu não tenho essa reunião marcada. Sim. Bom, você não tem, ótimo, então tá bom, tá, tchau, tchau. O recado foi dado. E a partir dali, desde então, no meu dia a dia, eu não falei mais com ele. Eu só soube, logo que aconteceu o fato, me ligaram, né? O segurança dele, eu quero até abrir um espaço, a segurança dele fui eu que indiquei. Mas ele negou também, né, doutor, a segurança por parte do Estado. Não é verdade. Isso é história para boi dormir. Isso é história para boi dormir, para querer proteger. Eu duvido, só se ele fosse um verdadeiro idiota, para negar a segurança do Estado e ele pagar segurança particular. Ademais, quando a pessoa entra num programa desse, ele não é mais dono de si. É o Estado que tem a obrigação de proteger ele, querendo ou não. Então, isso que agora querem passar um pano, que ofereceram segurança. Eu fui o primeiro lá. Eu sei como que funciona. Infelizmente, é uma hipocrisia, né? A gente falar que esse Estado é um Estado realmente na concepção da palavra, é um Estado tupiniquim, né? Que não dá segurança nenhuma para ninguém. Mas está nos autos do processo, né? Que ele teve a negativa, ele assinou esses documentos. Veja só, eu não estava lá para saber, eu sinceramente eu sei muito por cima da delação, mas certamente se eu sou o advogado que estava lá,
Quanto muitas vezes já aconteceu de fazer a audiência e estar lá, e fizeram a tradução lá na pauta da audiência que eu não concordava, eu não assino. Eu não vou assinar, eu sou advogado. Né? Sou eu que tenho a responsabilidade pelo cliente. O cliente, ele é leigo. Então, se foi assinado, aí os advogados, infelizmente, bobearam. Mas agora, que ele assassinado 10 tiros com essa violência toda, enfim... Se você disse que tinha todo esse vínculo até emocional, afetivo, em algum grau com o Vinícius Gritzbach, né? Olhando adiante, você não acha que talvez a ação premeditada como foi, à luz do dia, a sangue frio, não pode parecer talvez algo orquestrado diretamente para desgastar o governo federal, estadual e também as forças policiais? Eu penso que não, né? Inclusive, eu vou te interromper, doutor Ivelson Salotto está aqui com a gente, ele que é ex-advogado do empresário Vinícius Gritzbach, assassinado à luz do dia, a sangue frio no Aeroporto Internacional de Guarulhos, caso que vem chocando aí o nosso país, e a gente está repercutindo aqui com a presença ao vivo dele no Morning Show, todos os desdobramentos olhando adiante. Eu deixo você responder, doutor, e também fique à vontade aqui a bancada para complementar. Eu penso que não, porque a incompetência do Estado, eu há 70 anos enxergo com a incompetência do Estado, né? Então, eu penso que não, porque a gente não pode andar. Eu cheguei agora de Portugal e às vezes eu vou para Portugal, até minha esposa tirou a cidadania dela portuguesa, acabou agora lá. Eu não gostaria de deixar aqui, porque eu tenho muitos vínculos com o país, tenho filhos, tenho netas e tal. Mas a verdade é a seguinte: não dá para andar aqui. Quer dizer, você não tem segurança. Por que você vai para lá? Eu sinto mais segurança em Cuba, que eu posso andar tranquilamente à noite em Cuba, do que aqui. Você não pode andar na Avenida Paulista. Então, eu não vejo que é uma orquestração para fragilizar o governo de São Paulo. Aliás, agora com esse governador, é que abre um pouco de esperança, mas é evidente que depois de tantos anos de desmandos, né, não se resolve essa questão que se deixaram crescer do dia para a noite, né? Então, não vejo que isso foi orquestrado, não. O que eu vejo é que queriam realmente matar o Vinícius. Por quê? Porque tem muito dinheiro na retaguarda, esse dinheiro do Anselmo ficou entre os membros, e a morte do Vinícius, que na minha opinião foi um bode expiatório, e queriam matar ele para enterrar com ele o dinheiro que a própria organização está diluindo, que era do Anselmo. Estamos aqui já partindo para o final, então, se quiser deixar a mensagem final olhando adiante também, porque as interrogações seguem no ar, a gente não pode deixar de esquecer aí que se o Vinícius acabou tragicamente nessa situação, é porque de fato ele era, de certa forma, correto em dizer, um membro confesso do PCC, entrou ali nessa teia de aranha criminosa e pagou com a própria vida da pior maneira possível. 10 horas e 34 minutos por aqui, doutor Ivelson Salotto, palavra final é sua. Doutor, se não tivesse a delação, o senhor acredita que ele estaria vivo? Acredito. Por que a gente vai caminhando para o final? Fica à vontade. Bom, a mensagem que eu deixo como final é a seguinte, até em memória do Vinícius, memória inclusive para os filhos dele, porque os filhos dele vão crescer e não pode os filhos dele crescerem com a imagem de que o pai era um bandido, porque Vinícius não era bandido. Infelizmente, se ele confessou lá, ele foi mal orientado, porque não era para ele ter confessado, né? Não era para ter confessado, porque ele confessou algo que não era, né? Tanto que eu vi, o aditamento é um absurdo, não era. Então, o Vinícius não tem uma prova sequer. Eu até sempre disse o seguinte, que eu desafio qualquer pessoa me apresentar uma única prova idônea de que o Vinícius teria mandado matar o Anselmo e, por consequência, lá o Antônio. Não tem nenhuma prova. As provas são testemunhais. E quem são essas testemunhas? Testemunha alfa, bandido. E depois a gente vem descobrir que criaram na última hora a delegacia quando o Vinícius estava para sair. É bandido. Todos os demais que testemunharam contra ele são todos membros da organização criminosa. Então, não são testemunhas idôneas, né? Agora, a prova não tem nenhuma. Então, eu quero deixar realmente e lembrar sempre o seguinte, que Vinícius morreu sem apenas uma única condenação. O Vinícius morreu inocente. E a gente não pode esquecer que eu vejo autoridades judiciárias, que é um pecado, imputar ele como criminoso. Porque tem o preceito constitucional que ninguém será julgado, né, sem o trânsito julgado de sentença penal
né? E não pode ser considerado culpado. Portanto... Declarações contundentes, palavras fortes aqui do Dr. Ivelson Salotto, ex-advogado do Vinícius Gritzbach, tragicamente, enfim, de uma forma bem violenta, assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, 10 tiros, à luz do dia, sangue frio, caso aí que está chocando o país e reacendendo toda a discussão sobre segurança pública, que é o papo do momento, né, em Brasília e, claro, abrangendo todos os governos estaduais. O Brasil clama para uma derrota assim, incontestável dessas facções criminosas, ou o Brasil vai ficar refém delas de uma vez por todas. 10 horas e 37